Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está vendo essa aula. Aqui quem está falando é a professora Eliane. Nós vamos a mais uma aula da disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel. Dando continuidade à temática patologias, hoje nós falaremos das duas últimas patologias desse módulo, que são a epilepsia, que a Pro escreveu errado, desculpa aí gente, e a Alzheimer, tá bom? Bora lá adquirir conhecimento. Gente, a epilepsia, ela vai ser caracterizada por 3 fatores, né? Ela é uma doença do sistema nervoso central e ela tem 3 fatores, que são mudanças súbitas, breves e repetidas na atividade do cérebro. E essas pequenas mudanças repetidas, elas causam o que é chamado de convulsão, né? Durante uma convulsão, os neurônios eles funcionam de forma incontrolável, até 4 vezes mais rápido que o normal, né? O que vai afetar o comportamento, o equilíbrio, o pensamento, a locomoção e o que a pessoa sente. Então, a epilepsia ela pode ser causada aí por uma lesão cerebral, que pode ser decorrente de uma forte pancada na cabeça ou de uma infecção como meningite, por exemplo. Ela pode ser em decorrência do parto. Ela pode ser por verminose, né, que é a neurocisticercose, que são os ovos da solitária no cérebro. Tumores cerebrais, condições genéticas, né? E problemas circulatórios a nível cerebral também, gente. O abuso de álcool e drogas pode levar a pessoa a desenvolver convulsões, a desenvolver epilepsia em consequência dos altos níveis de álcool no sangue, ó. Que coisa complicada, né? Nós falamos na aula passada sobre dependência química e uma patologia que pode ser consequência da dependência química é a epilepsia. Olha lá, então há uma descarga, né? Um trabalho exacerbado nos neurônios, né? E isso além de tudo, é muito rápido, né? Como nós falamos, 4 vezes mais rápido que o normal. Se a condução, né, já da comunicação cerebral já é algo muito rápido, já é algo assim fora, né, do nosso controle, nós não controlamos de tão rápido que é. Imagina 4 vezes mais rápido ainda o que é, certinho? E quais são os sintomas, né, da epilepsia? Eles estão mais relacionados ao tipo que a pessoa tem. Gente, vocês vão ver algo muito interessante que muitos não sabem. Eu mesmo aprendi quando entrei na área, que é um sinal, né, da epilepsia. O básico é o ataque epilético, né, que são as crises convulsivas, que são espasmos e contrações musculares, né, em todo o corpo. E vai causar uma salivação excessiva. O povo fala, a boca tá espumando. Não é que espuma, é a produção de saliva que é exacerbada, né, excessiva. E isso causa na pessoa também uma respiração ofegante. Na realidade, a salivação parecendo espuma é consequência da respiração ofegante. Crise de ausência, né, que a pessoa fica assim com o olhar fixo. Ela não se comunica. E a crise de ausência, ela é rápida, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. As crises parciais ou simples, que são distorções da percepção de si mesma. A pessoa perde temporariamente a habilidade de controlar os seus movimentos, a consciência, mas é uma coisa rápida, como se fosse um lapso, né? E a crise parcial complexa, ela envolve a perda de consciência. Realmente a pessoa, quando volta, não se lembra do que aconteceu. Gente, nas crises de ausência, por que eu quis evidenciar isso para vocês? É conhecida como desligamento. A pessoa ela fica assim com o olhar fixo e ela perde o contato com o meio externo por alguns segundos. É curto, é leve. Às vezes acontece isso e a gente faz o quê? Dá um estalo assim, né? Na frente da pessoa. E muitas vezes não é percebido, tá? Gente, muitas vezes. Isso já pode ter acontecido com você e você não sabe, porque já aconteceu comigo, né? O seu olhar simplesmente para assim, você some e de repente volta, né? São crises de ausência. E ela é uma crise generalizada, né? E geralmente acontece no início da infância e na puberdade. E não se sabia que isso é um ataque epilético, que acontece na puberdade, né? Pode se tornar crônico? Pode, então deve ser observado. Observe nos seus filhos, no seu paciente, no seu colega, certo? Como que é a assistência de enfermagem durante as crises epiléticas?
Coloque a pessoa em decúbito dorsal, não coloque objetos na boca, lateralize, né, a face da pessoa, levante o queixo, que é a abertura de vias aéreas para facilitar a passagem de ar, afrouxe as roupas, né? Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar, não fique em cima da pessoa, não segure a pessoa, porque isso pode fazer com que ela se machuque. Deixe ela se debater. Não dê tapas no rosto da pessoa, achando que isso vai fazer a pessoa voltar, né, a consciência. E principalmente não jogue água, porque você pode provocar um susto maior ainda na pessoa. O tratamento da epilepsia é feito através de medicamentos, né, que vão controlar e evitar essas descargas elétricas cerebrais anormais, e elas vão tratar a origem das crises epiléticas. Sendo assim, nós temos aí fenobarbital, fenitoína, valproato, né, carbamazepina, lamotrigina, vigabatrimina, quase não sai, topiramato, benzodiazepínicos, né, e orcodiazepínica. Agora, cada um deles vai ter efeitos adversos. A grande maioria causa sonolência. Então, não é aconselhável que a pessoa dirija. Recentemente no Rio de Janeiro aconteceu uma tragédia, porque o rapaz convulsionou no volante, subiu na calçada, invadiu o quiosque e atropelou várias pessoas, né? Existem outros efeitos, mas a sonolência e a tontura são os principais, e esse é o motivo que se aconselha a não dirigir. O Alzheimer, doença de Alzheimer, antigamente chamada de mal de Alzheimer, não usamos mais o termo mal de Alzheimer. É uma doença neurodegenerativa crônica, ou seja, não tem cura, e progressiva, gente, é irreversível. Tanto que ela afeta até a estrutura cerebral, né? Atinge principalmente a memória e progressivamente, com a evolução, ela vai atingir outros requisitos, outros fatores, né, do sistema nervoso central. Está muito relacionada à idade e afeta principalmente pessoas acima de 50 anos. E a expectativa de vida, gente, é de 2 a 15 anos. 15 anos a pessoa se tratando corretamente, viu? E olha só, o cérebro saudável, o cérebro com Alzheimer, o cérebro perde inclusive em densidade, em massa, em estrutura, quando desenvolve Alzheimer. Né? A causa não está bem delimitada, né? Mas existem fatores que predominam, né, nas pessoas que têm Alzheimer. 70% dele a genética, traumatismo craniano, depressão, hipertensão, obesidade. Gente, hipertensão e obesidade são horríveis para vários fatores da vida, né? A não praticar exercícios físicos, o fumo, né, ou a convivência com pessoas fumantes, o nível elevado de colesterol no sangue, diabetes tipo 2, que também é outra maléfica, né? Não se alimentar corretamente, ter alguma deficiência cognitiva, algumas circunstâncias ambientais, e alguns cientistas também relacionam a pouco tempo de estudo, né? Porque estimula menos o uso cerebral. E quais são os sintomas, né? Vão ter sintomas, eles são progressivos, e existem sintomas leves, eles vão se agravando com o tempo, tá? Então, no estágio inicial, problemas na fala, esquecimentos de coisas que acabaram de acontecer, a perda da noção temporal, né? Se perder em locais que a pessoa conhece, dificuldade de tomar decisões, a falta de motivação, mudanças de humor, né, entre depressão e ansiedade, a pessoa começa a ficar agressiva em ocasiões incomuns, a perda de interesse por coisas que lhe eram prazerosas, ela pergunta a mesma coisa várias vezes, esquece de compromissos, esquece de eventos, começa a esquecer o nome das pessoas da família, e uma dificuldade inclusive para nomear objetos. No estágio intermediário, com o avanço da doença, vai começar a ficar difícil fazer as tarefas do dia a dia, inclusive. Então, há uma ligeira, né, piora na perda da memória. A pessoa passa a ter problemas para viver sozinho. Ela não pode mais cozinhar, ela não pode mais fazer compras, ela perde essa capacidade. Gradualmente, a pessoa começa a depender mais ainda de cuidados externos, né? Fica difícil fazer higiene pessoal, até mesmo por esquecimento. Ela tem mais dificuldade ainda para falar. Ela começa a se perder até mesmo dentro de casa.
né? E ela passa a ter alucinações. No estágio moderado, né? A pessoa já está aí com sintomas físicos também do Alzheimer. Já não reconhece os parentes, já tem dificuldade para compreender até o básico. Quando se perde, ele não consegue encontrar de forma alguma. E o seu comportamento começa a ser inapropriado até em público. Por exemplo, um senhor que vai urinar, ele não tem consciência que ele precisa preservar, que ele não pode expor o pênis. Então ele vai urinar em qualquer lugar. Já no estágio grave, né, a pessoa tem resistência, a pessoa tem medo porque não conhece mais ninguém, sofre de incontinência urinária e fecal porque ele já não sabe mais como controlar. Para se alimentar fica mais difícil, porque ele não sabe como deglutir. Dificilmente a pessoa consegue se comunicar e quando consegue ainda precisa de ajuda para se locomover. Já no estágio terminal, gente, a pessoa não consegue mais se locomover, fica acamada, fica na cadeira, não consegue mais falar, sente dor ao deglutir e passa a ter várias infecções frequentes. Continuamos na próxima aula, gente. O assunto hoje é um pouquinho pesado mesmo, mas a partir da próxima aula nós começaremos a falar sobre a assistência de enfermagem ao paciente dependente de saúde mental. Dúvidas? Chama lá no chat, galerinha, que eu tô esperando por vocês.